retirou-se e foi se enforcar. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos pela oportunidade de nós estarmos na tua presença. Pai, eu te peço a revelação da tua palavra, eu te peço o entendimento da tua palavra. Ministra sobre nós com teu Espírito Santo e sobre todos os ouvintes, ó Pai, que todos possamos ser edificados e firmados, ó Deus, nesta rocha poderosa, e que nós possamos permanecer firmes para a vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã, o tema da mensagem é Entendendo a Traição. Todos nós aqui crescemos num país que é o Brasil, e nós temos aqui uma cultura cristã. Todos nós já ouvimos falar da sexta-feira da paixão, do sábado de aleluia e do domingo da ressurreição. No nosso caso aqui, no nosso calendário, 31 de março de 2024, nós estamos no domingo da ressurreição. Mas eu quero refletir com vocês sobre o sábado, sobre o dia anterior. Meus irmãos, às vezes nós acompanhamos através da internet, da televisão, as pessoas fazendo algo que já dura séculos, que é malhar o Judas. As pessoas montam um boneco e colocam a fisionomia daquele boneco de alguém que eles não gostam, de alguém que eles acham que traiu o povo. Muitas dessas pessoas são colocadas a fisionomia de políticos, pessoas que têm mandatos, são colocadas fisionomias de pessoas que cometeram crimes hediondos, crimes terríveis, aí as pessoas colocam a fisionomia. Nós já presenciamos, já vimos pessoas descarregando todo o seu ódio naqueles bonecos, botando fogo, chutando, batendo e fazendo tudo aquilo. E criança gosta muito de fazer isso. E a gente já viu isso várias vezes, mas às vezes as pessoas estão ali batendo naquele Judas, xingando aquele Judas, mas elas não compreendem qual é o significado por trás daquilo. O que aconteceu? Todos nós aqui, na hora de escolher o nome de uma criança, Judas não faz parte da lista, porque dificilmente alguém vai colocar o nome de uma criança de Judas, porque na nossa mente, Judas está diretamente ligado ao traidor, está diretamente ligado à traição, e nós não queremos nem saber. Nós falamos, Deus me livre uma pessoa botar o nome de Judas, porque Judas está atrelado à traição, está atrelado àquilo que é ruim, àquilo que não é correto. Só que Judas, para chegar na traição, ele demonstrou um comportamento errado desde lá de trás. Judas, ele não traiu Jesus naquele dia, que foi a quinta-feira. E Jesus, ele já sabia quem Judas era. Jesus já sabia o que iria acontecer, mas Jesus permitiu que aquilo acontecesse, porque era um plano maior. Mas a pessoa que se deixou levar pelo pecado foi Judas. A pessoa que quis vender Jesus foi Judas. E esse pecado de Judas é muito lembrado. Esse pecado de Judas, ele é muito falado. Mas por que ele é muito lembrado? Por que ele é muito falado? Porque esse lado mau, esse lado ruim, esse estigma do traidor, da traição, ficou nas costas dele. Mas ele era muito mais do que traidor. Ele fez muito mais coisas erradas na vida para chegar ao ponto de se suicidar, para chegar ao ponto de se matar. Às vezes, irmãos, nós que somos brasileiros, temos uma outra coisa chamada de jeitinho brasileiro. Muitas pessoas, elas começam fazendo pequenas coisas erradas, e aquilo vai evoluindo, aquilo vai crescendo, e aquilo se torna, às vezes, algo que a pessoa não domina mais.
E tudo começa com uma atitude, tudo começa pequeno e vai crescendo. O pecado é a mesma coisa, ele começa pequeno e vai crescendo. Judas, ele já tinha essa mania de pegar o que não era dele, ele já fazia aquilo que era errado, e as pessoas ao redor sabiam disso. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas passagens. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Nós vamos começar aqui no 12:6, para vocês entenderem que já haviam indícios nele. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, se referindo a Judas, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Olha o que o apóstolo João dita para ser escrito no seu evangelho. Judas era ladrão e ele ficava com o dinheiro, ele tomava conta do dinheiro e ele tirava o dinheiro da bolsa. Ou seja, as pessoas viam Judas roubando, as pessoas viam Judas trapaceando, e ele estava no meio dos apóstolos. Ele foi consagrado, ele foi escolhido, ele foi separado. Isso tudo, irmãos, mostra que as atitudes de algumas pessoas em trair ao Senhor Jesus, ela não chega naquele auge primeiro, não. Vou dar um exemplo daqui. Esse púlpito aqui dessa igreja, a primeira igreja aqui, eu sempre participei aqui das reuniões de ministério. Durante 22 anos consecutivos que eu estou aqui, a reunião era aqui nessa igreja. Agora tem 1 ano e pouco que está acontecendo lá em Vila Velha. Mas enquanto a cada primeiro sábado do mês nós estávamos aqui na reunião, 90% dos pastores que pregaram aqui nesse púlpito para nós pastores, eles não estão mais no ministério. Parte deles estão desviados e outra parte abriram um negócio aí que botaram uma placa escrito igreja, mas não creio que seja uma igreja. Mas para vocês entenderem, pregaram aqui e nós, como pastores, sentados aí. Então vocês vejam, tem 24 anos que eu estou aqui e eu não preguei ainda numa reunião de ministério. Nunca fui convidado para pregar, mas eu estou servindo a Jesus até hoje. Então pregar numa reunião de ministério, ou ter destaque no ministério igual, porque o que acontece? As pessoas veem a pessoa se destacando e elas logo já dão um holofote. Elas dão para eles, vamos mostrar para servir de modelo. Como eu disse, 90% destas pessoas estão fora. Quando nós olhamos para a igreja agora, sem ser um ministério, nós vemos a mesma coisa. Muitas das pessoas, nesses 67 anos da igreja, que passaram por aqui, que estão desviadas, que estão afastadas, que um dia tiveram oportunidade, que um dia estiveram com Deus. E o que essas pessoas fizeram? Elas traíram ao Senhor Jesus. Elas traíram o chamado de Deus. Elas traíram a chamada de Deus. Então, esta filosofia de Judas hoje, Judas, ele foi um entre 12 que traiu. Hoje, a multiplicação dos traidores é gigante. Tem muitos traidores que existem, porque as pessoas utilizam, às vezes, do aspecto da religião ou do cristianismo para poder trair. E tem gente que fala assim: eu não vou servir a Deus não, porque o pastor fulano de tal fez isso, o pastor fulano de tal fez aquilo, o irmão fulano de tal fez aquilo outro. Irmão, quem disse que nós estamos na igreja por causa de Judas? Nós estamos na igreja por causa de Jesus Cristo, que é o Senhor da obra. Então, como você viu, traidores sempre existirão. Então, nos dias de hoje, qual é o conselho que eu dou para todos nós? Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não vamos ficar olhando para as pessoas
que erram, que falham, que traem, que enganam, que trapaceiam. Essas pessoas sempre existirão. Tanto é que Judas andava com eles, como vocês viram. E eles sabiam que Judas era ladrão e que Judas gostava de mexer com a questão financeira. Ele estava ali para pegar o dinheiro, para ter um lucro, para fazer aquilo para ele. Mas nada disso, meus irmãos, tem poder sobre as nossas vidas. Eu não vou deixar de ser cristão porque Judas traiu Jesus, ou porque os Judas se multiplicaram no mundo. Isso não vai me impedir de ter o domingo da ressurreição na minha vida. Irmãos, Judas não viu o domingo da ressurreição, porque ele se enforcou no sábado de aleluia. Então a grande questão é, muitas pessoas, elas abortam o seu ministério, elas abortam o seu chamado, se afastando da presença de Deus, se distanciando do Senhor, se distanciando das coisas espirituais, por causa, às vezes, de Judas, ou porque ele mesmo se faz como um traidor da obra de Deus. Mas preste atenção, irmãos, que nada disso foi novidade para Jesus. Indo um pouco para frente em João, no capítulo 13, quando Jesus ele ministra e ele abençoa os apóstolos, lavando os pés dos apóstolos, ele faz algo nobre, ele mostra que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para trabalhar. Jesus, ele fala assim, a partir do versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus já deu a dica. Jesus falou, olha, vai ter entre vocês 12 um traidor. Era uma reunião fechada, só tinham 12, mas Jesus já sabia. Jesus já tinha declarado isso. O que Judas, na verdade, fez? Muitas pessoas acreditam e comentam sobre o texto de Judas, dizendo o seguinte: olha, Judas, ele pensava que se ele entregasse Jesus, a multidão ia se revoltar e ia estabelecer o governo para o povo de Israel, porque Judas fazia parte de um grupo de pessoas que queriam tomar o governo de Israel de volta, porque Israel estava sob o governo do Império Romano. E alguns historiadores acham que Judas, na mente de Judas, ele estaria ajudando a Jesus, entregando ele para que o povo se revoltasse. E segundo alguns historiadores, Judas não achava que Jesus chegaria a ser morto, mas que o povo ia se revoltar e não permitiria. Na verdade, essa frase, por exemplo, que as pessoas falam aqui no Brasil, nesses dias que nós estamos vivendo, que o supremo poder é o povo, que o supremo é o povo, não é mentira. O supremo é o Deus Todo-Poderoso, e Ele está sentado sobre um alto e sublime trono. Só Deus é soberano, o povo não é soberano. Por quê? O povo gritou, crucificam. O próprio povo, que se essa teoria de Judas fosse verdade, achou que se o povo se revoltasse e tomasse o governo por causa de Jesus, não aconteceu, foi o contrário. Essas pessoas, elas disseram, crucificam. Judas ficou arrasado. Se essa teoria for verdadeira, mas não é. Porque a Bíblia diz que Satanás, o inimigo da nossa alma, o diabo, entrou no corpo de Judas.
Judas, ele já era ladrão, como vocês viram. Ele já entregava a sua vida para aquilo que era mal. Então, irmãos, quem pratica o pecado, quem vive na iniquidade, não pode dar certo no final. O Senhor estava mostrando claramente isso. Então, o que levou Judas a trair Jesus foi o pecado que ele cometia. Ele quis ganhar algo em cima de Jesus, e ele ganhou 30 moedas de prata. Eu quero mostrar para vocês o que significa 30 moedas de prata. Em Êxodo, no capítulo 21, versículo 32, se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. O que significa isso? 30 moedas de prata era quanto custava um escravo, uma pessoa que iria trabalhar por anos e anos sem receber salário. Jesus, ele foi vendido pelo preço de um escravo, 30 moedas de prata. O que é que Judas queria? A prata. O que é que Judas queria ganhar com a entrega de Jesus? Judas, ele não era um revolucionário. Judas, ele não era uma pessoa que queria aplicar uma revolução, mas ele foi um traidor do sangue inocente. Ele se deixou usar por Satanás, ele se deixou usar pelo diabo. Muitas pessoas, irmãos, elas se revoltam contra a obra de Deus, elas se levantam contra o propósito de Deus, dizendo: eu estou ajudando, eu estou fazendo isso para ajudar, eu estou fazendo isso em nome da igreja, em nome de Deus. É mentira, são traidores da palavra, traidores do evangelho. Mas nós que estamos ao lado de Jesus, no chamado que ele nos fez, nós vamos permanecer firmes, e nós vamos ver Jesus ressuscitado, nós vamos contemplar a ressurreição do Senhor lá na eternidade. Nós o veremos assim como ele é o que garante a palavra de Deus. Mas nós temos que ficar firmes no que Jesus ensinou. Depois, Judas, ele teve um comportamento, e veja que a Bíblia fala o tempo todo: aquele que o traíra, ele viu que Jesus foi condenado à morte, ele viu tudo, e a Bíblia diz que ele devolveu as 30 moedas de prata no texto principal, e ele falou para os sacerdotes, dizendo: eu errei, eu pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que importa? Isso é contigo. Aqueles homens que ajudaram Judas, dando para ele 30 moedas de prata, deixaram ele sozinho. Todas as pessoas que quiserem te ajudar para trair Jesus, para levar você para o pecado, para levar você para as coisas que desagradam a Deus, quando tudo der errado, você vai ficar sozinho. Quantas vezes eu entrei em penitenciárias e as pessoas sempre, unanimemente, aqueles presos diziam a mesma coisa: ninguém veio me visitar, ninguém das pessoas que estiveram no assalto comigo nunca vieram aqui, as pessoas que me ajudaram a entrar nas drogas nunca vieram aqui, as pessoas que sempre estavam do meu lado naqueles homicídios, nunca as vi. E é assim que acontece, meus irmãos, quando uma pessoa, ela comete um homicídio, é presa, vai para a cadeia, é só a família que vai visitar, e olhe lá, porque às vezes nem todos da família vão. Aquela pessoa fica abandonada. Então o pecado leva à morte, o pecado leva ao abandono, o pecado leva à solidão, mas Jesus nos leva para a vida eterna. Não vamos trair Jesus, irmãos. Não vamos abandonar Jesus por nada. Hoje é um dia em que você pode dizer: eu quero estar do lado certo, eu quero estar do lado de Jesus. Mesmo, irmão, que você seja tentado, mesmo que ofereçam as coisas para você, nada desse mundo vale a pena. Só Jesus é que tem valor para nós. Não podemos trair Jesus por 30 moedas de prata. Não podemos trair Jesus por uma igreja melhor, por uma esposa melhor, por um carro melhor, por uma casa melhor. Nada disso é melhor. O melhor é o que Deus já te deu. O melhor é o que Deus já colocou na sua mão. O melhor é o que Deus já te entregou. Isso é o melhor de Deus para você. E o que é que você tem que fazer? Abraçar o que Deus te deu e seguir o seu caminho na presença de Deus. Irmão, escute aqui: não tem nada melhor lá fora. Só tem a morte, a forca, a dor do abandono.
E isso, meus irmãos, não tem jeito. Foi o caminho que Judas escolheu, ele ficou sozinho. Ele atirou as moedas do templo e retirou-se e se assim enforcar. Judas se matou, porque ele não aguentou a pressão do pecado, ele não aguentou a pressão do mal. Mas veja, ele se perdeu, mas 11 permaneceram firmes na presença de Deus. Então, irmãos, a palavra que eu digo a vocês é: se nós chegamos aqui no domingo da ressurreição, é porque nós não traímos Jesus ontem, nós estamos firmes hoje e nós vamos permanecer até a eternidade. De manhã não pode falar muito, meus irmãos. Coloque as duas mãos na altura do seu coração e nós vamos agradecer a Deus. Pai Todo-Poderoso,